Olá, continuando com a nossa apresentação aqui do Asset Editor, tem mais algumas coisinhas que eu acho que é interessante eu falar para vocês aqui nesse momento, e a primeira delas está aqui na nossa aba de câmera. Então, eu falei até agora da aba de render, eu vou recolher, e expandindo aqui a aba de câmera, eu quero mostrar para vocês esse valor de exposição, esse EV que aparece aqui. Basicamente aqui você vai definir o quanto a sua cena vai estar exposta à luz. E você não pode confundir, não é a intensidade da luz, ou por exemplo a intensidade do sol, é o quanto a cena em si vai estar mais ou menos exposta à luz. Esse valor aqui, conforme você vai aumentando, você vai deixando a sua cena menos exposta à luz, ou seja, conforme você vai aumentando o valor, a sua cena vai ficando mais escura, tá? E conforme você vai diminuindo o valor, a sua cena vai ficando mais clara. Então, se eu clicar no botão aqui para renderizar, ele vai, obviamente, criar aqui minha renderização, tá bom? Se eu aumentar esse valor, tá vendo que o padrão dele é 14,24. Eu vou colocar, por exemplo, 16, para a gente poder ver uma diferença. E daí eu vou clicar no botãozinho aqui para renderizar aqui mesmo no Frame Buffer, ou aqui, tanto faz. Então, eu vou clicar aqui que está maior, tá bom? E aí, perceba que ele ficou um pouco mais escuro, tá bom? Porque eu aumentei o valor de exposição, ou seja, eu deixei a minha cena menos sensível à luz. Se eu diminuir esse valor, estava em 14, vou colocar em 12, por exemplo, e eu renderizar, agora, olha só, a minha cena vai ficar mais exposta à luz. Na verdade, deu até uma estourada aqui nessa luz, tá vendo? Bom, isso aqui não tem uma receita de bolo. Dependendo da sua cena, você pode colocar um valor mais alto ou um valor mais baixo de exposição. Geralmente, para cenas internas, você acaba colocando um valor mais baixo, porque a cena interna é um local geralmente fechado, onde tem paredes, e você precisa que a luz entre pela sua cena, tá? Luz, por exemplo, uma luz ambiente, uma luz externa, entre pela janela, iluminando a sua cena. É muito comum você querer isso. Então, normalmente você acaba aumentando ou diminuindo, na verdade, o valor de exposição, que vai aumentar a luz que vai entrar na sua cena, tá? Para, no caso específico de uma cena interna. Já se for uma cena externa, é comum, às vezes, você ter que aumentar esse valor, colocar em 15 ou 16, às vezes, dependendo do que você quer para a sua cena externa, justamente para que não haja aquele estouro de luz, né? Aquele sol muito forte, tá? Então não tem um valor padrão, você vai setar, você vai definir isso aqui de acordo com o que você quer para a sua cena, tá bom? Vou deixar no 14 ali novamente, pronto. Bom, se você não quiser definir, se você estiver talvez um pouco inseguro de definir, se sua cena vai ficar mais exposta ou menos exposta à luz, você pode deixar o próprio V-Ray escolher isso aí. Então você pode marcar essa opção de automático aqui. Quando você marca automático, o V-Ray ele vai analisar a sua cena e ele vai definir o valor de exposição que, digamos, entre aspas, ele julga ideal ali para sua cena, tá bom? Então marquei aqui o automático, eu vou renderizar aqui novamente. E daí, se por exemplo você achou que esse ajuste automático do V-Ray não ficou muito legal, você achou que sua cena ficou muito clara ainda assim, você pode adicionar nessa opção de compensação, você pode adicionar um pouco mais de exposição, um pouco mais ou menos de exposição. E daí, por exemplo, você achou que esse ajuste automático ali da exposição do V-Ray não ficou tão legal, você pode você mesmo acrescentar ou retirar um pouquinho dessa exposição, um pouquinho dessa sensibilidade que o V-Ray dá aqui na opção compensação. Então aqui você vai estar mexendo no ajuste automático do V-Ray. Você vai estar compensando para cima ou para baixo essa exposição da luz que o V-Ray dá automaticamente quando você marca aqui o automático, tá bom? Então se eu colocar 1 ali, por exemplo, dar um enter aqui, colocar 1, quando eu renderizar, a cena vai ficar mais clara. Se eu colocar, por exemplo, -1 aqui, quando eu renderizar, a cena vai ficar mais escura. Então você pode adicionar aqui também, tá bom? Vou desmarcar aqui o meu. Então isso aqui você vai usar se você quiser. Normalmente eu não uso, tá? Mas vou desmarcar aqui o meu. Eu vou colocar no valor padrão ali, que era 14,24 novamente, tá? Aqui tem o balanço de branco. Aqui você pode definir a cor de algum elemento da sua cena que você quer usar, por exemplo, como referência para o branco. Então você pode escolher uma cor qualquer, por exemplo, ele está com um padrão que é o branco mesmo, mas se eu clicar nessa caixinha aqui, vai abrir esse quadro de cores. Aqui eu posso escolher a cor que eu quiser, por exemplo, vou colocar um amarelado mais ou menos, que tá bom, vou fechar, ele já coloca ali, e quando eu renderizo,
Bom, óbvio que aqui minha cena não tinha nada, né? Tava totalmente crua. Mas se tivesse qualquer elemento com esse tom de amarelado, ele iria automaticamente converter a matiz dessa cor para branco e, obviamente, com isso ele vai também mudar a tonalidade da minha renderização inteira. Então isso aqui pode ser muito útil em algumas situações, mas tome também cuidado para você não acabar desconfigurando o balanço de branco da sua imagem, certo? Vou deixar aqui no padrão, que é o branco mesmo. Ele volta para o padrão. E se você também não quiser definir isso aí por você mesmo, você pode marcar isso automático aqui, que o próprio V-Ray ele vai analisar a sua cena e vai definir a cor ideal para a referência do balanço de branco, tá bom? Bom, continuando aqui, nessa aba de Render Output, você vai definir a resolução, o tamanho da sua imagem. Então, se você precisa de uma imagem com a saída maior ou menor, se você vai usar uma imagem que vai ser exibida numa tela de celular, ou no monitor, ou de repente no outdoor, então você vai definir aqui o tamanho dessa sua imagem, certo? A definição é justamente em largura e altura, em pixels de largura e altura. Aqui você te dá uma imagem padrão com 800 pixels de largura por 450 de altura, mas você pode aumentar ou diminuir. Eu particularmente acho que essa imagem padrão que ele te dá de 800 por 450 muito baixa. Eu geralmente faço os meus testes colocando aqui na largura 1024, tá bom? Daí ele fica com a imagem de 1024 pixels de largura por 576 pixels de altura. Quando você for fazer sua imagem final, já para entregar para o cliente, você pode colocar até um valor mais alto. Por exemplo, colocar 2, 3 mil pixels aqui. E ele vai adaptar a largura e a altura também, tá bom? Deixa eu colocar em 1024 novamente. Aqui você tem o Aspect Ratio, onde você pode definir a proporção da sua tela. Ele vem com o padrão de 16:9, que é o widescreen. Eu posso clicar nessa setinha aqui para o lado e eu vou ter tamanhos diferentes. Tem o Square, tem o Picture. Você pode definir como você quiser, ou pode também usar esse Custom aqui embaixo, onde você mesmo vai definir aqui o tamanho, a proporção da sua tela. Aliado a isso aqui, até para a gente poder entender melhor, tem essa opção do Save Frame aqui em cima. Vou fazer o seguinte, eu vou fechar a renderização Frame Buffer aqui. Eu vou, aqui desse lado, na bandeja padrão, eu vou clicar nesse botãozinho aqui para usar um Auto Hide para ocultar a bandeja padrão, para ficar com a tela aqui cheia. E quando eu ativo o Save Frame, o que ele vai fazer? Ele vai definir o tamanho dessa imagem, que é justamente o tamanho que eu escolhi aqui. Essas partes mais escuras são partes que não vão sair da imagem. Ou seja, ele já está mostrando para você que se você colocar algum elemento aqui ou aqui nessas partes mais escuras, esses elementos não vão sair na sua imagem. A sua imagem, basicamente, é o que você está vendo aqui nessa região mais clara, tá? E aí você pode definir a proporção da sua imagem aqui no Aspect Ratio da maneira que você achar mais interessante para a sua cena. O padrão que eu tinha mostrado antes, que é o widescreen, ele fica desse jeito. Mas se eu colocar, por exemplo, um square, que é um quadrado, ele vai fechar, tá? E aí, cada proporção aqui, ele vai estar mostrando o tamanho dos recortes da cena diferente. Tem o picture, tem o landscape e assim por diante, tá? E como eu falei, você também pode vir aqui no Custom e definir por você mesmo o aspecto, a proporção que você quer para a sua imagem. Bom, aqui embaixo nesse Save Image, você pode usar esse recurso ou não. Basicamente aqui, se você quiser definir já um local onde você vai estar salvando as suas renderizações, você pode ligar o Save Image e você pode clicar nesse papelzinho aqui, ó, nesse File Path. Clica nele e você vai definir no seu computador onde você já quer guardar as suas renderizações e toda vez que você fizer uma renderização, automaticamente ele já vai guardar nessa pasta, tá? Bom, vou deixar o meu desligado mesmo, eu geralmente não uso, tá? Mas é uma opção que você pode usar ou não. Outras coisas que eu também acho interessante mostrar nesse momento. Quando você vem aqui em Environment, você tem aqui essa opção do Background, que a gente vai inclusive usar isso nos nossos projetos. E você pode definir como vai ser o fundo da sua cena. Na verdade, o background, o horizonte aqui da sua cena. Se você quiser colocar, por exemplo, um fundo de montanha, um fundo de praia, de campo, assim por diante, você pode carregar aqui nesse quadril uma imagem HDRI, que é um tipo de imagem específica que você vai substituir esse céu do V-Ray por essa imagem específica, tá? Então, quando você clica nesse quadrinho aqui do background, você pode vir aqui ter a opção, a imagem do céu do V-Ray, que é o céu padrão,
E você pode clicar aqui nesse botãozinho aqui onde tem Sky para você substituir essa sua imagem por um bitmap. Esse bitmap é justamente o HDRI que a gente vai usar para ser o fundo da nossa cena, tá? Para compor a nossa imagem. Óbvio que a gente vai fazer isso mais para frente, então não vou entrar em detalhes agora, tá bom? Então voltando aqui para as configurações. Outra coisa que eu acho interessante mostrar também nesse momento é essa opção do Material Override. Isso aqui, quando a gente tiver que fazer as nossas análises de iluminação, na verdade, o comportamento da nossa luz no ambiente, como que ela está vindo, a intensidade, para onde que ela está indo, você geralmente usa esse recurso do Material Override. Ele vai basicamente desabilitar todas as texturas, todos os materiais que você colocar, todas as cores basicamente da sua cena. Ele vai desligar todas as cores e tudo na sua cena vai ficar com esse tom que você escolher aqui. Nesse caso aqui ele está com esse tom de cinza. Isso facilita você identificar o comportamento da luz, a direção da luz, a intensidade, de onde ela vem e para onde ela vai, tá? Aqui embaixo também você tem algumas opções. Esse botãozinho aqui, esse Revert to Default, ele vai zerar todas as configurações que você faz aqui nessa aba dos Settings, nessa engrenagemzinha, tá? Então, se você de repente começou a fazer várias configurações de renderização, de câmera, de resolução de saída, enfim, e você achou que não está legal e você quer reverter, você quer voltar ao normal aqui do V-Ray, basta você clicar nesse botãozinho aqui que ele vai reverter tudo, vai voltar tudo ao padrão, certo? Se, por exemplo, ao contrário, você chegou num ponto aqui que você achou que ficou perfeito, a iluminação, a exposição está ótima, o tamanho da imagem está ótimo, enfim, você fez as configurações e você não quer ter que configurar isso novamente em outro projeto. Você quer guardar essas configurações, salvar em um arquivo essas configurações prontas para usar no projeto no futuro. Então, nesse botãozinho aqui, nessa opção do Save Render Settings, você pode salvar um arquivo com todas as informações de configurações que você tem aqui. Então, basta você clicar aqui. Você vai escolher uma pasta do computador onde você vai estar salvando esse arquivo. Perceba a extensão, que é esse VROPP aqui, tá bom? E daí, uma vez que você já salvou, digamos que agora você esteja em um outro arquivo e você quer carregar essas mesmas configurações. Basta você vir nessa outra pastinha aqui, nesse Load Render Settings, que você vai poder carregar um arquivo com todas aquelas configurações já prontas, tá? Então isso aqui facilita para você não ter que fazer os ajustes em cada projeto. Óbvio que cada projeto é um projeto diferente, então você nunca vai poder usar exatamente as mesmas configurações de um em outro. Você sempre vai ter que mexer em alguma coisa. Mas isso facilita para você não ter que começar tudo do zero, tá? Bom, o que mais a gente tem para falar aqui? Aqui em cima você tem as opções de renderização, que a gente já chegou a falar um pouquinho, inclusive, não é? Tem uma setinha aqui para o lado, onde tem a chaleira. Essa setinha aqui você pode clicar. Eu tenho o padrão, que é o render normal. Eu tenho o render interativo, que é aquela renderização que ele vai renderizando novamente, acompanhando o movimento que você faz na sua cena aqui no SketchUp, tá? E tem a opção da renderização em nuvem, caso você tenha uma conta aí na Chaos Cloud, que é o serviço de nuvem aqui do V-Ray, tá bom? Bom, o que mais? Aqui você tem a opção de abrir o Frame Buffer. Quando você clica aqui, ele abre o frame Buffer com sua última renderização. E é justamente sobre esse Frame Buffer aqui, que é onde aparecem as nossas renderizações, que a gente vai falar no nosso próximo vídeo, tá bom? Então, até lá!